E aí, galera, tranquilo? Estou motivado para fazer comentários sobre essas violências que os professores estão sofrendo, essas violências mais graves, né? Agressões físicas mesmo. E pensei em conversar com vocês as minhas primeiras impressões e talvez, a depender dos comentários, né, eu faça um mais técnico, mas esse vídeo seriam as minhas primeiras impressões. Pois bem, fiquei pensando o porquê que esses alunos eles agridem os professores. Num primeiro momento me veio aquelas respostas, vamos dizer assim, mais conhecidas, violência na família, questões sociais, socioculturais, né? E pensei, tá, isso aí a gente já sabe. Mas fiquei imaginando ainda mais um elemento, que é uma certa sensação que nós adultos levamos aos jovens, aos adolescentes, de que não dá nada, né? Os jovens fazem e nada acontece. Imaginando nós adultos que o nada acontece significa que eles não são presos. Aquela vontade de punição. Mas a minha reflexão é verdade isso que não dá nada? Né? E uma afirmação, por gentileza, não digam aos adolescentes que não dá nada. Né? Um filho meu, por exemplo, que cometesse um ato de violência, né? Enquanto adolescente eu ficaria apavorado pelas consequências. Mas vamos lá. Até para tornar mais claro essa situação, por que eu digo isso? Numa escola, nós precisamos saber a diferença. Existe o ato de indisciplina, né, e o ato infracional. São atos diferentes. Perceba que o ato de indisciplina fica para ser resolvido, solucionado pela escola. A indisciplina está lá no regimento escolar. Tudo aquilo que o aluno faz que está no regimento escolar é um ato de indisciplina. E, portanto, a escola vai fazer a sua investigação, vai fazer os seus registros, os seus apontamentos, né? Vai conversar com todos os envolvidos, as testemunhas, aquela coisa toda. Vai lá se organizar, vai trazer o pai e a mãe e vai tomar a sua decisão lá no final desse processo administrativo. Tem um vídeo que eu já falei disso, nem me lembro qual, né? Nesse processo administrativo, lá no final, com ampla defesa, né, com acompanhamento do pai ou dos pais ou dos responsáveis, vai chegar a uma conclusão, né? E podendo de uma advertência até, e aqui muitas aspas, a expulsão deste aluno da escola, ou a sua transferência, melhor seria o termo transferência. E por que entre aspas? Porque, sim, ó, é a exceção da exceção da exceção, mas é possível. E por que transferência é melhor do que expulsão? Porque se o aluno sai da escola A, imediatamente ele tem que estar na escola B. Não existe sair da escola A para lugar nenhum. Então, se a escola vai determinar que esse aluno deixará de fazer parte do seu quadro discente, vai apontar, vai ajudar ou vai colocar esse aluno na escola B. Ele vai fazer parte do quadro discente da outra escola, né? Portanto, muitas aspas, mas é possível. Mas também a escola não está sozinha. Porque eu quero falar, eu estou falando e quero falar de adolescentes, portanto 12 anos para cima, que é onde está havendo o problema, né? A que eu me refiro a essa violência. 12 anos para cima, portanto adolescentes. Do ponto de vista do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mais criança, né? Ele é um adolescente e, portanto, ele poderá cometer atos que estão além da indisciplina, né? São atos disruptivos que, se nós olharmos a lei, o Código Penal, lá está escrito. Se está escrito no Código Penal, portanto, não é meramente um ato de indisciplina. Estamos, portanto, falando de um ato infracional. Então, um adolescente poderá
ter um ato de indisciplina e um ato infracional. Não é, na verdade, não é nem e não no sentido excludente, ou um ou outro, ambos. Né? Vamos dizer, né, que o aluno deu um empurrão na professora e ela fica com uma mancha roxa. Bem, há um ato de indisciplina evidente e um ato infracional evidente. Deixou marcas, vestígios. Percebam que então nós acrescentamos a investigação de indisciplina, né, e do regimento escolar e vamos a um boletim de ocorrência, vamos até a autoridade judiciária e ela vai decidir se esse ato infracional merece sanções de leves, vamos imaginar aqui uma advertência, ou máxima, que é a institucionalização deste adolescente, ou seja, ele vai perder a sua liberdade, né, por X tempo, a depender do que aconteceu. Então percebam, não dá nada. Eu desconfio que não é verdade. Nós adultos, muitas vezes, nos equivocando. Porque haverá uma responsabilização, sim. Mas responsabilização não é, quando adolescente, punição como quem pune um adulto. Não é uma punição. Por quê? Se é adolescente, ele é um sujeito em desenvolvimento, existe toda uma preocupação com a formação integral deste cidadão adolescente que vai ter que aprender a ser gente, entre outras gentes. Ele está sendo educado. Educado de uma forma mais pesada, se vai para a questão lá do judiciário, né? Fica mais pesado, mas ainda assim tem um viés evidentemente pedagógico. E aqui eu falo para os não professores em especial, né? Os professores, eles sabem que muitas vezes o aluno não aprende na prova, ele aprende no processo. Quando ele estuda, quando ele pergunta, quando ele se preocupa com a prova, quando ele vai atrás, quando ele corre atrás do possível prejuízo de uma prova, é aí que ele aprende. A prova nós só vamos aferir como é que esse processo foi. Agora, para os não professores, vamos imaginar que a punição, a sanção, as sanções máximas, vamos imaginar que seja a expulsão, né, da escola, ou lá a perda da liberdade por X tempo, dependendo da gravidade do ato infracional, seja a prova. Na verdade, esse aluno não vai aprender na punição na prova, mas no processo. Vocês imaginem, esse adolescente, ele vai ser chamado à responsabilidade, o pai dele, a mãe dele, vai explicar de novo, vai ver a testemunha, vai ver a professora, vai ver a angústia, tudo aquilo acontecendo e ele tendo que responder. Processo. Então, ele vai aprender no processo, que é, veja bem, um boletim de ocorrência, os colegas depondo, o pai e a mãe preocupado, o conselho tutelar junto, talvez um advogado, a depender das posses, né? Mas o Ministério Público ali envolvido, vai chegar de repente até o juiz, vai depender de um terceiro dizer o que vai acontecer, que é o caso, né, do juiz. Vai estar lá também na escola, talvez, lá junto à direção da escola, estando a ponto de ter que ser transferido para outra escola. Perceba que isso vai levar um bom tempo, apesar de que para a criança esse procedimento tem que ser rápido e o mais e o menos dolor possível. Ele é um processo cuja prova ele vai passar ou não lá adiante, né? Ele vai perder a liberdade ou não vai? Ele vai ficar na escola ou não vai? Como vai ser isso? Imagine o sofrimento deste adolescente passando por tudo isso, né? E vendo as pessoas que ele ama envolvido, né? Estando dependente, a sua vida dependendo de outras pessoas. Só aí eu vou dizer, já há absurda a aprendizagem. Ele vai aprender que não é por aí não, que não é fácil. Inclusive esses pais, os pais que dizem não dá nada, vão passar por um processo
bastante doloroso. E lá no final vai chegar à conclusão. Eu espero que uma mera advertência, mas às vezes complica mais. E eu já estou, parece que estou ouvindo vocês dizendo: ah, professor amigo, mas não dá nada, porque depois de tudo isso, ele é solto e de repente faz de novo. Veja, é solto. Já se pensa em ele estar preso numa instituição para jovens, né? E mesmo assim ele faz de novo. Ora, gente, faz parte da humanidade. Adultos e adolescentes cometem erros puníveis e a maioria retoma a vida normal, a cidadania, e outros tantos não, né? Então, não é justificativo dizer, tentar dizer que não dá nada porque retomam, talvez, aos erros. Adultos também fazem isso, né? Adultos também fazem isso. Portanto, eu quero deixar aqui meu recado. Não comentem que não dá nada, tá? Dá sim. Para alguns, talvez não seja suficiente. Para a minoria, talvez não seja suficiente e retome um ato punível, né? Sancionável. Mas para a maioria dá certo sim, tá? Então é dolor sim. Então, pensemos nisso. Abraço e até a próxima.